o papel da escola é só levar conhecimento, a educação fica a cargo dos pais. Mas se a gente for pensar e ampliar um pouco essa discussão, não é bem assim, né? Nós temos ali algumas horas ou muitas horas que essa pessoa vai passar ali no ambiente escolar e, querendo ou não, a escola vai contribuir também em inúmeros fatores, crenças, valores, comportamentos. Então, hoje eu percebo isso de uma forma mais madura e muito mais ampla. Claro que a obrigação e a responsabilidade sobre educar, pelo menos na minha percepção, fica a cargo dos pais. Mas também é impossível dizer que a escola não tem um papel muito importante nessa perspectiva também, que não fica a cargo da escola apenas o conhecimento, apenas o aporte teórico, mas que a escola acaba também participando dessa perspectiva educacional. Queria te ouvir também um pouco disso, qual que é a sua leitura? Eu acho que a gente fala as coisas, eu também vira e mexe falo uma coisa, daqui a pouco eu falo uma coisa bem diferente, acho que a gente fala muito respondendo a um contexto. Então, por exemplo, qual é o contexto que nós temos hoje? Nós temos hoje muitas famílias que não ocupam o seu papel de parentalidade. Como elas não ocupam esse papel, não está claro para elas muitas vezes que ensinar aqueles valores fundamentais é um papel delas. Então a gente começa, quando a gente vai falar da escola, a gente começa a acentuar mais o papel de ensino da escola, né, das matérias, das habilidades e tal, e acentuar, lembrar que o ensino, a educação, digamos assim, o ensino dos valores, é mais papel da escola, da família. Então eu acho que talvez a gente está respondendo ao contexto, né, para a gente acentuar, para dizer, olha, isso aqui, eu estou chamando a atenção disso, porque é isso que está precário neste momento. Uhum. Essa é a grande questão. Mas, de fato, a escola, ela tem um papel que ela é muito amplo, né? Porque, por exemplo, quando o professor, ele trata os alunos com respeito. Respeito não quer dizer que os alunos mandam na escola, é com respeito. Ele também está ensinando o respeito, né? Ou seja, ele está ensinando um valor, respeito. É claro que o respeito é um valor que deve ser ensinado em casa, é o papel fundamental dos pais, mas não tem como o professor se eximir de ou ser respeitoso ou não ser respeitoso. Em qualquer uma das circunstâncias, ele está ensinando um valor também, pelo exemplo. Os professores são também um exemplo importante. Então, de fato, tem uma simbiose entre o papel da escola e o papel da família. A família não pode se eximir do seu papel, e a escola tem um papel também que entra nesse sentido da educação. Mas o principal papel é utilizar as técnicas, os procedimentos mais apropriados para fazer o indivíduo atingir o seu máximo potencial. E a escola faz isso com 1000 problemas. Eu sou super crítico da maneira que a escola funciona, mas ela mais ou menos consegue funcionar para os alunos com desenvolvimento típico. Agora, para os alunos com deficiência, aí tá muito difícil, aí nós estamos muito distantes. E ainda nessa linha, né, de discussão, eu fico pensando o seguinte, né, porque aí foi boa a provocação, né, qual que é o papel da escola? E se a gente falar que a escola não tem um papel educacional, então aí a gente passa a pensar, por exemplo, em escolas devocionais. Porque escolas devocionais ou confessionais, quando eu escolho colocar meu filho numa escola confessional, então eu estou dizendo que eu quero, que para mim na escola eu vou valorizar também não só o ensino, mas os valores. Então, querendo ou não, ou inconscientemente, tem alguma coisa no nosso inconsciente como pais que a gente espera, sim, que a escola traga também crenças, valores, comportamentos e não só a parte teórica e a parte do ensino. E aí eu ainda estendo um pouco essa nossa reflexão, né? Eu fico pensando do peso que é isso para os professores, né? Até antes da gente falar das questões de crianças atípicas, que aí também nós vamos ficar aqui um monte de hora falando. Imagina ainda pensando num quadro de crianças típicas. Se existe por parte dos pais essa expectativa, porque existe. Existe sim. E agora aqui conversando com você e ampliando um pouco essa reflexão. Existe da nossa parte uma expectativa que a escola também entre nessa seara. Você imagina o papel dos professores, que mal estão conseguindo entregar a parte teórica, até por tudo que o sistema hoje proporciona, e eu acho que nós vamos falar muito sobre isso. Então, cabe aqui, né, também um ponto de reflexão, acho que nós não vamos responder, mas vamos levantar muita bola aí, o quanto os professores também são pressionados nessa perspectiva. Porque se a gente disser que não existe um papel educacional, então as escolas confessionais estão dispensadas de existir. Se existem, é porque existe expectativa. Se existe expectativa, o que é que nós estamos fazendo para quem está lá na frente dar conta de entregar isso? Que tanto que a gente apoia isso, que tanto que a gente propicia, que tanto que o sistema fortalece isso, para que o professor consiga também entregar isso. E às vezes, talvez até isso aconteça no sentido de disputar com o ensino. Por exemplo, os professores estão lá. E tá muito difícil conseguir entregar um conteúdo de história, por exemplo, que é a minha disciplina, né? Eu consegui ensinar um indivíduo a ter habilidades naquela área. E aí, a impressão que a gente tem, assim, enquanto professores, né, é que às vezes o que se espera mais desse ensino, desses valores, do que de fato eu desenvolver aquelas habilidades. E que não está sendo dadas as condições necessárias para ele entregar aquele ensino, né? Ou seja, eventualmente isso é visto como se fosse uma disputa, ou eu faço um ou eu faço outro, quando na verdade não é isso. Se eu ensinar e se eles desenvolver as habilidades, por exemplo, de história, se você desenvolver as habilidades de compreensão histórica, dentro da compreensão histórica, naturalmente, isso produz uma certa aprendizagem sobre relações humanas, sobre valores. Por exemplo, se alguém aprende, se ele entende o que foi o movimento da escravidão no Brasil, se ele entende quais são
as coisas que a escravidão produziu enquanto diferenciação da nossa sociedade. Isto é um aprendizado que também, para além da habilidade, também é um aprendizado sobre a vida, também é um aprendizado sobre a relação com outras pessoas. Também existem valores que estão implícitos nessas relações, né? Então, não são coisas separadas, mas às vezes são vistos como separados. O professor diz assim, pô, não consigo nem ensinar a minha matéria, nem as contas, e você quer que eu ainda ensine a ser um cidadão, sei lá, qualquer coisa assim. Então, às vezes a gente não tá fazendo nem um feijão com arroz direito. É isso. Você sabe uma